Olá, está no ar o programa Horizonte Debate. A depressão é um problema comum, principalmente nos dias de hoje. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 5 pessoas foi ou será afetada pela doença. Embora possa aparecer em qualquer faixa etária, uma pesquisa realizada pelo Departamento de Psicologia Médica da Universidade de Sydney revela que cerca de 10% dos idosos apresentam quadros depressivos. Solidão, doenças crônicas, dependência econômica, perda de pessoas próximas e falta de atividade são alguns dos motivos que tornam a população idosa vulnerável ao aparecimento da depressão. Mas quais são os sintomas dessa doença? Como saber se uma simples tristeza se tornou depressão? Esta é uma doença contemporânea? Ela é hereditária? Como lidar com ela e resolver esse problema? Estas e outras questões no programa Horizonte Debate de hoje. Nosso tema é Depressão na Contemporaneidade. Participam conosco o psiquiatra do Hospital Raul Soares e aluno do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas, Dr. Lauro Guirlanda. A doutoranda em Psicossociologia pela PUC Minas e psicóloga da TIP Clínica, Maria Clara Yost. E claro, você também é nosso convidado. Hoje estamos falando sobre depressão na contemporaneidade. Mande uma pergunta sobre esse tema ou envie seu comentário sobre o programa. Nosso e-mail é horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou, se preferir, acompanhe-nos pelo Twitter acessando twitter.com/horizontedebate. Caros convidados, sejam bem-vindos ao Horizonte Debate. E hoje para tratarmos de um tema muito atual, que é a depressão. Segundo a literatura e segundo noticiários, há muitas revistas que dizem que a depressão é uma doença do século XX e uma doença do século XXI. Então eu gostaria de começar com o Dr. Raul, perguntando se, de fato, é possível identificar quando foi diagnosticada a depressão como uma doença e como fazer, de fato, o diagnóstico. A depressão, em primeiro lugar, é uma doença, né? É algo que foge do normal. Então, assim, uma tristeza intensa, acompanhada de outros sintomas, como perda de prazer nas atividades habituais, choro muito fácil, insônia, pensamentos de suicídio, né? Isso são todos sintomas da depressão. E principalmente o tempo, né? Uma tristeza muito intensa que dura mais de 2 semanas, ela é uma tristeza que a gente já tem que se preocupar, né? O normal da pessoa é reagir, a tristeza passar, né? Agora, uma tristeza que dura mais de 2 semanas, que está atrapalhando as atividades da pessoa, está atrapalhando a pessoa de trabalhar, de ter um bom relacionamento com a sua família, isso é uma tristeza que a gente tem que avaliar e possivelmente é uma depressão. Então nós poderíamos dizer que a depressão não é apenas uma tristeza localizada ou temporária, mas ela perdura. Sim. E interfere em todas as atividades da pessoa. Sim, e causa intenso sofrimento à pessoa e às pessoas que convivem com ela também, né? Agora, já que nós estamos falando de depressão na contemporaneidade, eu queria colocar uma questão para a Maria Clara. Ao lado da depressão diagnosticada, tratada hoje, tem tratamento, nós vamos falar, há outras doenças similares, semelhantes à depressão. Você gostaria de comentar para a gente esclarecer e distinguir bem o que é depressão? Olha, o que a gente percebe é o seguinte, isso tem vários autores que falam sobre isso, que a questão da contemporaneidade, com todas as características do nosso tempo, do nosso século, né? Quer dizer, perda de vínculos, enfraquecimento das relações entre as pessoas,
essa agitação, essa correria, né? Esse tempo que as pessoas têm que viver o tempo presente, perde a vinculação com o passado, elas também não têm uma perspectiva de futuro no sentido de construção, porque o momento presente é que vale. Isso aumenta a ansiedade, aumenta o estresse, tem uma necessidade de reconhecimento, então ela tem que ser bem-sucedida e ao mesmo tempo ela não se sente capaz de honrar esse sucesso, como é colocado. Então isso aumenta a ansiedade, aumenta o estresse, consequentemente pode aumentar realmente um desgaste, provocar a questão da depressão também, né? Então eu estava conversando com o Dr. Lauro um pouco antes, ele estava comentando que a depressão é uma doença antiga, mas o que às vezes eu penso é que toda essa aceleração dos tempos atuais e principalmente esse enfraquecimento das relações afetivas e dos vínculos, ela parece que deixa mais susceptível as pessoas, elas ficam mais fragilizadas até para o enfrentamento dessa doença. E nós poderíamos dizer que um dos traços da cultura contemporânea é o individualismo, narcisismo. Isso levado ao extremo faz com que a pessoa não se abra para o outro, para a vida. Isso também poderia conduzir alguém para um quadro depressivo? Eu acho que são facilitadores, né? Facilitadores. São questões que vão deixando a pessoa cada vez menos confiante, né? Nela mesma e no outro. Sempre com aquela sensação assim, de que o Lipovetsky fala que nós estamos na sociedade do parecer, né? Nós já passamos pela sociedade do ser, pela sociedade do ter e que agora não adianta ter, você tem que parecer que tem, né? Então é uma sociedade muito na superficialidade das coisas. Então as pessoas elas vivem num estado de medo, de pânico, de angústia o tempo todo, nessa sensação de que elas têm que provar que são merecedoras de um amor que elas mesmas não acreditam. Nem aqueles que elas estão dando, nem aqueles que elas estão recebendo. Então isso deixa elas mais vulneráveis a muitos tipos de doença. Isso que eu acho que a nossa sociedade ela não facilita muito o enfrentamento, nem das situações de sofrimento, nem de situação de perda, de dor. Ela nos deixa muito vulneráveis a essas questões afetivas. Eu acho que nós estamos fragilizados nesse sentido. Dr. Lauro, Maria Clara usou uma palavra ali que me chamou a atenção, que é a questão do pânico. Qual que é a diferença entre depressão e síndrome do pânico? Sim, essa é uma diferenciação importante. A depressão é uma doença do humor e a síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade, né? Na síndrome do pânico, a pessoa tem ataques repentinos de uma ansiedade muito forte, o coração dispara, a pessoa sente que vai morrer naquele instante e a pessoa muitas vezes procura um hospital correndo achando que está tendo um infarto, né? Então essa é basicamente a diferença. O que é muito comum e por isso que as pessoas confundem é que as duas doenças frequentemente estão associadas. Muitos pacientes com síndrome do pânico vão ficando com medo de saírem sozinhos, com medo de passar mal e morrer, e acabam ficando só em casa, param de trabalhar, e aí sim vem um quadro depressivo que geralmente vem depois. Como consequência. Como consequência. Agora, a síndrome do pânico é muito interessante, né? Eu conheci pessoas que tinham medo de dormir. Mal adormentavam, acordavam em pânico, taquicardia, respiração ofegante e não conseguiam dormir mais, né? Agora, eu gostaria de perguntar para os dois, terminando esse bloco, já que o Dr. Lauro está falando, começamos com o senhor. Como diagnosticar um quadro de depressão? Esse diagnóstico deve ser feito, de preferência, por um médico, porque ele também vai ter que excluir doenças clínicas, orgânicas, que também possam estar contribuindo para os sintomas. Por exemplo, o hipotireoidismo é uma doença que causa sintomas de depressão e não é depressão, né? O uso de alguns remédios, como corticoides, remédios para labirintite, eles também causam sintomas. Então, esse diagnóstico diferencial deve ser, de preferência, feito por um médico que, excluído as doenças clínicas, ele vai basear naqueles sintomas que eu falei anteriormente, basear no tempo, na história clínica do paciente, e a partir daí vai fazer um diagnóstico de depressão. Ou seja, então nós precisamos de fazer um diagnóstico, vamos dizer assim, de vários lados. Sim. Não é tão simples. Fulano está com depressão. A senhora quer comentar, Maria Clara? Não, eu estava pensando o seguinte, algumas pesquisas que têm sido feitas, eu lembrei especificamente de uma aqui, que eles colocaram na revista Veja,
falando desses fatores ambientais, e fatores emocionais, e fatores familiares como um gatilho para desencadear, por exemplo, uma depressão que tem um componente genético, né? Então eu achei muito interessante que eles estavam falando dessas questões ambientais. Eu falei, bom, então, que bom, né? Então nós vamos trabalhar essas questões, agora nós vamos prestar atenção nisso, que não é uma questão só física, é um todo, o ser humano é muito complexo. E a gente tem que trabalhar com essas 3 dimensões dele o tempo todo, a dimensão existencial, a física e a psicológica, né? Mas aí no final ele chegava à conclusão, então, que a medicina iria avançar e que eles iriam arrumar um remédio que ia anular o efeito do meio ambiente e da questão emocional. Aí eu falei, bom, voltamos a estaca zero, né? Deveria ser algo muito mágico, né? Exatamente. Ok, nós vamos chamar o intervalo. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos em instantes. Não deixe de enviar sua sugestão ou comentário para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo perfil @horizontedebate. Até daqui a pouco.